Olá, bom dia a todos. 9 horas, vamos iniciar a nossa transmissão, do dia de hoje, o nosso evangelho, na verdade, a nossa explanação, sobre o evangelho de Jesus. Bom dia a todo mundo que já está entrando aqui. Sejam todos bem-vindos. Que o nosso domingo, possa ser de muita paz, de muita luz, assim como a nossa semana, que nós possamos ser essa paz, essa luz, para que elas possam se fazer presente na nossa vida. Então, para a gente iniciar a nossa explanação, a gente sempre faz a leitura de uma mensagem e inicia com a prece, Não como um ritual, mas como uma forma da gente acalmar, as nossas mentes, se concentrar em Jesus, e aí a gente inicia a nossa explanação. Então, para a explanação da manhã de hoje, eu escolhi esse livro aqui, Desperte e Seja Feliz. Ele é da benfeitora Joana de Ângeles e foi psicografado pelo Divaldo Franco. E a mensagem de número 29, sobrevivência e libertação. Os cristãos primitivos, convencidos da sobrevivência do espírito aos despojos materiais, enfrentavam a morte cantando hinos de alegria. No corpo, consideravam-se encarcerados, anelando pela liberdade. Na limitação orgânica, sentiam-se em área estreita e sombria, desejando a luminosidade do amanhecer eterno. Sob a constrição da matéria, experimentavam cativeiro perturbador e, por isso mesmo, esforçavam-se para alcançar a libertação. Para esses cometimentos, desenvolviam os sentimentos nobres, refundiam a esperança no futuro, guardavam as reflexões em torno do amor eterno, nunca se detendo a considerar o trânsito carnal como realidade planificadora. Viviam as experiências terrenas com lucidez, perseverando a certeza de que, por mais se alongasse, paralisariam na interrupção do corpo através da morte, a fim de as prosseguirem noutra dimensão imperecível compensadora. Em face dessa convicção, jamais se atemorizaram diante da própria morte, como da dos seres amados, fixando a mente e os ideais na sobrevivência. Viviam no mundo como alunos numa escola, como hóspedes, e não como residentes fixos, aguardando que o fluxo da vida mudasse de direção. Martirizados ou perseguidos, recebiam a penalidade como forma de sublimação e de mais fácil ascensão à glória imortal. O infortúnio do exílio, a separação dos bens e da família, embora os fizesse sofrer, não os desesperavam por confiarem no reencontro futuro e na conquista de mais valiosos tesouros de paz e autorrealização. O cristianismo é doutrina de imortalidade que exalta a sobrevivência do ser, estruturado na ressurreição de Jesus, o momento glorioso do seu ministério ímpar. Então, meus amigos, com essa mensagem, que é praticamente um resumo, de tudo que nos fala a doutrina espírita, o cristianismo, essa mensagem de amor do Cristo, vamos nesse momento, aí cada um no seu lar, quem quiser, para se concentrar, vamos fechar os nossos olhos. Vamos imaginar nesse momento Jesus Cristo, como cada um imagina Jesus. Vamos sentir a presença amorosa dele, nos envolvendo. Ele nos envolve agora em fluidos de muito amor, de paz, de saúde, não só a nós, mas toda a nossa casa, todos os nossos familiares, principalmente aqueles mais necessitados, aqueles que estão, sejam com as doenças do corpo físico,
mas principalmente aqueles que estão com as doenças do espírito, com as doenças da mente. Jesus, nesse momento, nós vamos refletir sobre o teu evangelho, sobre a tua palavra de amor, sobre essa mensagem transformadora, que nós possamos ser acolhidos pelos os amigos espirituais de luz, que são os teus mensageiros, os teus missionários, aqueles que trabalham em teu nome, e que possamos sentir agora a tua presença e o teu amor. Que assim seja. Então, gente, vamos falar agora, né, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né, o objetivo dessa obra. E eu escolhi essa mensagem aqui, introdutória, né, desse livro da Joana, Desperte e Seja Feliz, porque essa mensagem ela é muito interessante, porque a Joana ela conseguiu reduzir em uma mensagem o que diz todo o Evangelho do Cristo, né? Então, se a gente conseguiu prestar atenção, a gente vê ali que os pontos principais, reencarnação, pluralidade dos mundos, a questão de que a verdadeira vida não é essa vida material, mas a vida espiritual, 100% nessa linda mensagem da Joana de Ângeles. Então, hoje a gente vai reiniciar o Evangelho, né? Aqui bem no iniciozinho, né? Falando na introdução do Evangelho, né? Falando sobre o objetivo dessa obra. E é interessante, né, que muita gente lê o Evangelho, mas não lê a introdução, né? Já começa lá no primeiro capítulo, né? Mas é importante a gente estudar a introdução, porque a gente entende o que é que a gente está estudando, né? Quando a gente entra nos capítulos em si, porque muitas pessoas verem esse título, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Aí essas pessoas perguntam, o que é isso? Evangelho segundo o Espiritismo? Eu tenho certeza que as pessoas que estão espíritas, que são espíritas, que estão aqui na live, já foram questionadas 1000 vezes sobre o que é esse Evangelho segundo o Espiritismo. Porque o que é que as pessoas pensam? Elas pensam que os espíritas possuem um Evangelho dos espíritas, né? Como se não fosse o Evangelho de Jesus, mas algo dos espíritas, né, separado. Então, os cristãos seriam apenas os católicos e os protestantes, porque eles seguiriam o Evangelho do Cristo. E nós seguiríamos um Evangelho separado. Então, nós não seríamos seguidores de Cristo. Até porque, como tem aqui o nome Allan Kardec, as pessoas entendem que esse evangelho, segundo o Espiritismo, seria um evangelho que foi criado por esse tal de Allan Kardec. Só que não é nada disso, né? Muito pelo contrário, o evangelho que nós espíritas seguimos é o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho do Cristo que veio nos trazer essa mensagem libertadora, essa mensagem transformadora que está guiando todos nós para o nosso processo de evolução. Allan Kardec, ele foi apenas um espírito, né, que quando esteve encarnado aqui na sua encarnação lá na França, no século XIX, ele recebeu essa missão de codificar as obras que seriam ali a base, a estrutura da doutrina espírita. E o Allan Kardec, ele pegou vários pontos do Evangelho do Cristo, né, e construiu ali as obras da codificação, né, com a ajuda dos mentores espirituais, né, que responderam às suas perguntas e ajudaram na elaboração de todas as obras, né, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, que é de 15 de maio, foi lançado 15 de maio de 1864. Então, para nos apresentar esse Evangelho do Cristo, né, na visão espírita, é preciso a gente lembrar, né, que tudo na obra de Deus, todo esse processo, desde a criação do planeta Terra, né, todas aquelas fases geológicas de preparação do planeta Terra para que pudesse receber vida, né? Foi recebendo várias formas de vida até chegar na primeira forma humana, né? Que
que encarnou aqui nesse planeta, né? A gente precisa ter em mente que tudo na obra de Deus ocorre dentro de um sentido de progresso, né? De progresso, de crescimento, e tudo ocorre na hora certa, na hora que tem que acontecer. Então, a gente, como na história da humanidade, né? Nós tivemos aqui o Moisés, que teve aquela missão de unir o povo hebreu, né? Aquele povo que estava preparado ali para receber a mensagem que só existe um Deus, né? E quando aquele povo hebreu estava preparado para receber a mensagem de amor, aí Jesus Cristo veio, encarnou entre nós e trouxe para aquele povo hebreu endurecido, ainda muito ligado a sentimentos de vingança, né? Um povo muito endurecido, Jesus veio e trouxe essa mensagem do amor. E quando nós, como humanidade, estávamos preparados para ter uma compreensão ainda maior do Evangelho do Cristo, Deus envia o Consolador prometido. E aí vem essa mensagem, dessa forma de entender o Evangelho do Cristo pela visão espiritual. Porque vamos parar para pensar aqui. Qual o sentido que faz para nós a mensagem do Cristo quando nós estudamos essa mensagem sem entender que Jesus Cristo, ele não estava falando para esse corpo físico que vai se acabar, que tem um prazo de validade. Nesse momento que a gente está conversando aqui, tem um monte de célula morrendo no nosso corpo físico. Esse corpo físico tem um prazo de validade, ele vai acabar. Jesus não estava falando para esse corpo físico. Jesus, ele estava falando para o espírito. Jesus estava falando para o espírito que está preso dentro desse corpo físico, para esse espírito que ainda precisa passar por essa experiência dolorosa da reencarnação. Então, tudo que Jesus falou só faz sentido, pelo menos para mim, só veio fazer sentido, eu só vim entender o que Jesus estava falando quando eu descobri que eu sou um espírito, que eu sou um espírito e um espírito imortal. Enquanto eu me via só como esse corpo físico e eu pensava que só existia essa vida e que eu tinha que realizar o máximo de coisa possível nessa vida, que eu tinha que conseguir o máximo de coisas possíveis nessa vida e que se eu não seguisse os padrões que a sociedade coloca, se eu não estudasse, se eu não casasse, se eu não tivesse filhos, se eu não fizesse isso, se eu não viajasse, se eu não fosse isso, aquilo, essa vida não teria valido a pena porque eu só tinha ela, então eu tinha que fazer tudo nela. Enquanto eu me via dessa forma, me compreendia dessa forma extremamente material, nada do Evangelho do Cristo fazia sentido para mim. Então, quando eu abri o Evangelho do Cristo, tinha lá, você precisa perdoar. Aí o que era que eu pensava? Mas perdoar para quê? Não vou morrer mesmo? Essa pessoa bem que não me fez mal, para que eu vou perdoar ela? Eu vou morrer, ela vai morrer mesmo, não vou perdoar, não. Ela me ofendeu, eu não merecia passar por isso. Eu sou a vítima da história. Então, como é que se eu sou a vítima da história, como é que Jesus está dizendo que eu tenho que perdoar? Achava um absurdo, né? Amai os vossos inimigos. Se eu não me vejo como um espírito imortal, um espírito que vai reencarnar, que vai nascer de novo, se eu não consigo compreender que aquele que hoje é meu inimigo tem laços desde o passado lá comigo, de relações extremamente doentias, de relações equivocadas, de relações fracassadas, e por isso hoje a nossa relação é como é de inimigo, de ódio, que sentido faz quando Jesus me diz: amai os vossos inimigos? E o absurdo ainda maior, quando a gente abre na passagem que Jesus Cristo conversa com Nicodemos ali no poço, e Jesus diz para o Nicodemos que o Nicodemos tem que nascer de novo, né? Diz para o Nicodemos que todos nós teremos que nascer de novo. Aí a gente fica tipo Nicodemos, nascer de novo, como é que entra na barriga, sai de novo da barriga da mãe? Tudo que o Cristo nos disse
só faz sentido se nós olharmos para nós mesmos e olharmos para a palavra do Cristo com essa compreensão, com esse entendimento de que nós somos espíritos imortais. Se nós nos olharmos apenas com essa visão material, as palavras do Cristo, elas são totalmente sem sentido. E elas ficam ali apenas como alegorias, misticismo mesmo, como uma coisa mística, como algo inalcançável. Quando a gente não consegue se perceber como espírito em progresso, em evolução, é muito sem sentido quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, né, o sal da terra, quando Jesus disse que nós podemos fazer o que ele faz e muito mais. Se eu só me vejo como essa Lídia aqui, só tenho essa vida, só tenho esse corpo, eu sei que aqui eu não vou conseguir nunca fazer o que Jesus fez, eu nunca vou conseguir ter essa pureza de coração, ser esse homem de bem que Jesus Cristo disse que eu vou ser, né? Ele não disse assim, Lídia, você deveria ser. Ele disse, Lídia, você vai ser. Ele disse que todos nós vamos ser. E aí nós só vamos ser quando nós chegarmos nesse processo de evolução. Botando aqui de uma forma didática, né? Quando a gente chegar ali no topo da evolução, né? Os espíritos afirmam que tem a evolução relativa, que é a que cabe a todos nós, é absoluta, só Deus, nosso Pai, né, que é essa inteligência suprema, que eu ainda não consigo entender, mas sei que estou caminhando para esse processo, todos nós, né, estamos caminhando para esse processo de evolução. Então, para essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Allan Kardec, ele foca na moral do Cristo. Então, qual é o objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo? Quando eu compro esse livro na livraria, o que é que eu vou encontrar aqui nesse livro? A moral do Cristo. Então, aqui no Evangelho, ele até coloca aqui que podemos dividir as matérias contidas no Evangelho em 5 partes. Os atos, né, da vida do Cristo, os milagres, as profecias, né, os dogmas e o ensinamento moral. E aqui no Evangelho, a base, o objetivo dessa obra existir é trazer para nós uma clareza, tirar dos nossos olhos o véu escuro de que quando a gente lia a Bíblia a gente não conseguia entender nada, ficava tudo sem sentido, muita informação e informações às vezes absurdas, né, de milagres como coisas absurdas. Mas quando a gente se foca na moral do Cristo e a gente se foca nessa moral com base nessa visão espiritual, tudo de fato começa a fazer sentido, tudo começa a ter uma lógica na nossa vida, né? E aí é que começa a transformação interior. Então, por que não adianta eu apenas achar que eu sou um seguidor do Cristo? O que significa ser um seguidor do Cristo? Eu vou para uma determinada religião, né? Eu ingresso naquela chamada religião e naquela religião eu sigo os rituais. Então, eu tenho os rituais. Se eu sou católico, o ritual é ir para a missa no domingo, né? Eu sou protestante, eu vou para o culto. Eu sou espírita, eu participo de alguma atividade na casa espírita, eu assisto uma palestra, e aí eu acho que eu já sou um seguidor do Cristo, porque eu estou seguindo os rituais, né, que esse culto, que essa religião me leva a seguir, e eu acredito que seguindo os rituais, eu já sou uma seguidora do Cristo. Mas isso é uma grande ilusão, porque a moral evangélica do Cristo, ela não veio para tratar das questões externas, é ir para o culto, é ir para a missa, é assistir uma palestra espírita. A moral evangélica do Cristo, ela trata das questões internas, ela trata dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas aflições,
desse vazio existencial que nós sentimos, dessa angústia de não entender por que que eu existo, quem me criou, por que que eu estou aqui nesse mundo, por que eu encarnei nessa família, reencarnei nessa família, por que que eu tenho esse como meu pai, como minha irmã, por que que eu vivo essa vida, eu tenho esse trabalho. A moral evangélica do Cristo, ela trata dessas questões internas. E aí eu só consigo fazer o meu processo de transformação. Eu só consigo olhar para dentro de mim, perceber o mal que eu ainda carrego dentro de mim, que causa os sofrimentos nas minhas relações e aquilo que eu preciso modificar em mim, não é no outro, é em mim, quando eu compreendo do que o Cristo está falando. E aí, quando a gente começa a estudar o Evangelho do Cristo com essa visão espiritual, começa a fazer todo sentido. Quando eu vou lá, abro o Evangelho, Jesus Cristo está falando que eu preciso amar os meus inimigos. Antes era um absurdo para mim, eu ficava com raiva do Cristo. Não, mas ninguém vai amar inimigo, não. Não faz sentido, não fazia sentido nenhum. Agora faz todo sentido, porque eu sei que aquele que me faz sofrer hoje, no passado, eu também já o fiz sofrer. Hoje eu sei que eu não sou mais vítima, eu não sou mais vítima da história. Hoje eu entendo que no mundo existe desigualdades de todas as formas, existe desigualdade social, existe pessoas extremamente ricas e existe pessoas extremamente pobres na miséria profunda, no sentimento profundo. E isso não é porque Deus é injusto, isso não é porque Deus escolhe os merecidos e aqueles que não merecem nada, mas isso é tudo consequência do mal que ainda existe dentro de nós, como coletividade e também como ser individual. Então, eu estou encarnada hoje, eu estou vivendo essa vida, eu vivo as experiências que eu preciso viver nessa vida, porque eu preciso vencer como espírito, como a Lídia encarnada aqui, o mal individual que existe dentro de mim e, ao mesmo tempo, ajudar a humanidade a fazer esse processo de evolução coletiva, né? Então, nós estamos caminhando para esse processo de transição planetária, nós estamos saindo desse mundo de provas e expiações, estamos nesse processo de caminhada para o mundo de regeneração, mas isso só acontece se eu e cada um de nós fizermos esse sacrifício, né, que para nós ainda é um sacrifício, de olhar para dentro de si e procurar vencer o mal que ainda existe dentro de cada um de nós. E aí, individualmente, eu vou dando a minha colaboração para o coletivo, eu vou dando a minha colaboração para o geral. E a gente se pergunta muito, né? Por que, então, o Espiritismo diz que a gente vem nesse processo de conhecer o Evangelho do Cristo há muito, e há milênios, né? Há mais de 2000 anos, quando ele esteve aqui. Então, por que que o mundo é assim ainda? Então, se a gente está nesse processo de evolução, por que que existe tanta dor, existe tanta aflição, existe tanta agonia? Por que que a gente não consegue, então, pegar esse evangelho, pegar essas palavras, ler, sentir e colocar em prática? Porque hoje, nesse processo evolutivo que nós nos encontramos, a gente lê, a gente já compreende, né? A gente não pode mais dizer, eu leio e não entendo nada. Hoje a gente já tem, né, essa compreensão espiritual, né, essa ajuda espiritual para compreender o que Jesus fala aqui no evangelho dele. A gente já se emociona. Antes a gente ouvia as palavras do Cristo, né, nós éramos tão endurecidos que nem nos emocionar nos emocionava. Mas hoje, nessa vida, nessa encarnação, a gente vai para um culto, a gente vai para a casa espírita, a gente se emociona, a gente chora e a gente diz, eu vou mudar, eu vou colocar isso em prática. Aí a gente sai da casa espírita, leva a primeira topada no meio do caminho, aí já vem tudo aquilo que eu sou, todo aquele mal
que está represado ali, estagnado dentro de mim, vem à tona. E aí, ao mesmo tempo, eu esqueço de tudo que me fez chorar ali na casa espírita, na hora da palestra, eu esqueço de tudo. E vem a velha Lídia, e vem aquela Lídia de séculos, aquela Lídia ainda tão animalizada, e vai para fora tudo aquilo de mal que existe dentro de mim. E aí vem aquele sentimento de culpa. Eu digo, poxa, eu estava na casa espírita, eu me emocionei tanto e eu saí no primeiro problema que apareceu na minha frente, eu fiz o mesmo erro de sempre, eu não consigo mudar, e começa a vir aquele sentimento de culpa, não adianta, eu não consigo seguir o evangelho, eu não vou conseguir evoluir, aí vem aquele desespero, aí eu vou para um umbral, vem aqui todos aqueles questionamentos na nossa cabeça. Por que então que a gente não consegue colocar o evangelho do Cristo ainda em prática? Às vezes a gente consegue aqui numa coisa, aí cai de novo, tem coisas que a gente não consegue de jeito nenhum, aí a gente diz, eu não consigo perdoar, eu mesmo que vou amar inimigo, não consigo amar inimigo. Então cada um de nós está ali numa etapa de evolução, né? A gente está ali no mesmo nível ali, né? Mas cada um está numa etapa de evolução diferente. E por que a gente não consegue colocar esse evangelho em prática? Né? Porque para colocar esse evangelho em prática, a gente tem que fazer o que o Cristo veio aqui nos ensinar. O Cristo veio nos dizer que nós somos, ele usou até a alegoria, né? Que nós somos um jarro, né? Nós somos, só que ali a gente está cheio da água suja, né? Da água com lodo, né? Nós somos aquela água ali que está estagnada, e aí cria aquele lodo ali em cima. Para a gente conseguir colocar esse evangelho do Cristo em prática, a gente vai ter que limpar todo esse jarro, tirar aquela água suja, limpar, esfregar, tirar cada lodozinho, e aí a gente consegue fazer esse processo de transformação. Então, o que é esse limpar, esse lodo que existe dentro de mim, essa água suja? No meu dia a dia, nas coisas simples do meu dia a dia, na minha vivência com o outro, na minha convivência comigo mesma, que às vezes é muito difícil a gente até se suportar, às vezes a gente não se ama, a gente não se valoriza, a gente se vê sempre como inferior, como aquele que nunca vai conseguir, ter um trabalho, aquele que nunca vai conseguir se formar, aquele que nunca vai conseguir ser uma boa mãe, não vai conseguir ser um bom pai, eu nunca vou conseguir fazer isso, eu nunca vou conseguir fazer aquilo, e aí também coloca na cabeça que nunca vai conseguir se transformar, que nunca vai conseguir colocar em prática aquilo que o evangelho espera de nós. Mas é porque a gente tem essa mania, esse complexo da grandeza. Então eu acho que colocar o evangelho do Cristo em prática é só se eu fizer grandes obras, se eu virar nessa vida a Madre Teresa de Teresina, não é de Calcutá, a Madre Teresa de Teresina, aí eu faço uma grande obra, eu pego todos os órfãos de Teresina e eu vou cuidar desses órfãos. Aí eu coloquei o evangelho em prática. E os órfãos que vivem ao redor de mim? Aqueles órfãos que convivem comigo e que têm pai vivo e mãe viva, mas são extremamente sozinhos, solitários, vazios, que muitas vezes querem conversar comigo e eu, tô tão ocupada, mas fulano é chato, na hora que o fulano chega, é só chorando, é só reclamando da vida. Será que essa pessoa não é um órfão que eu preciso acolher? Essa pessoa que é tão amargurada, aquela pessoa que às vezes é tão ignorante, que às vezes é tão dura, e a gente, não quero conversar com essa pessoa não, é ignorante, é dura, mas ali a gente não para perceber que ele também é um órfão de amor, que ele é uma pessoa que teve uma vida extremamente difícil, e eu nem sei, mas eu já rejeito ele. Então, quando eu penso que colocar o evangelho é fazer coisas grandiosas, é fazer obras que vão ficar para sempre na história da humanidade,
Para colocar o evangelho do Cristo em prática, às vezes é olhar para aquele que está do meu lado e eu não consigo perceber que aquela pessoa precisa de mim, que aquela pessoa precisa de ser ouvida, que aquela pessoa precisa de uma ajuda, que aquela pessoa precisa apenas desabafar. Às vezes também é comigo, ter esse sentimento de caridade, de misericórdia para comigo mesma. Eu sou tão, às vezes, tão cruel comigo, eu me cobro tanto, eu exijo de mim coisas que o meu espírito ainda não é capaz de fazer. Então eu tenho desamor para comigo mesma, porque ontem eu estava conversando com uma amiga e essa amiga, ela é extremamente atrapalhada. Ela é atrapalhada, ela só chega atrasada, ela esquece das coisas, ela chega atrasada, ainda esquece das coisas, ela tem dificuldade com tecnologia, então isso causa nela um sofrimento muito grande, ela se acha inferior às outras pessoas por causa disso, ela sofre demais com isso. E aí a gente conversando ontem, e ela se abriu, falando dessa dificuldade que ela tem, como isso ela faz que ela sofra. Aí vem, né, nessa hora a gente tem a oportunidade de refletir sobre o Evangelho do Cristo. Esse espírito precisa passar por essa dificuldade nessa vida. Esse espírito é assim porque ele traz uma bagagem de outras encarnações que faz com que ele ainda tenha dificuldade de horário, tenha dificuldade de organização. E o fato de ter dificuldade com tecnologia, talvez se ela tivesse facilidade, ela fosse uma daquelas pessoas que usaria a tecnologia para o mal. E a misericórdia de Deus é tão grande que ela colocou ali, olha, fulano, aqui nessa existência você não vai se dar com a tecnologia, porque se você soubesse, se você tivesse o domínio da tecnologia, você usaria essa tecnologia para fazer o mal. Então, a gente tem que se olhar com esse olhar de caridade. A gente tem que ter misericórdia com as nossas dificuldades, com as nossas limitações. Tanta coisa que eu queria que fosse diferente em mim, mas eu não consigo. E aí? Eu vou sofrer por causa disso, eu vou passar uma existência inteira me culpando, me julgando, me botando para baixo, porque eu ainda não consigo fazer aquilo que eu queria, eu não consigo ser como eu gostaria de ser, ou eu vou me acolher, eu vou me dar um abraço, vou me olhar e falar, Lídia, você ainda não consegue, mas um dia você vai conseguir. É isso. Por quê? E tá aqui, não sou eu que estou criando, não, tá aqui. A gente, todos nós vamos evoluir, todos nós. Não importa se hoje eu acordei, eu cometi a pior atrocidade. Hoje eu fiz a pior atrocidade do mundo. Não importa se eu me arrepender e se eu vivenciar o que eu vou ter que vivenciar para corrigir esse erro que eu cometi, eu também vou evoluir. Então a gente fica se culpando, a gente fica carregando culpas, se colocando para baixo, se martirizando, colocando os outros para baixo, julgando os outros como se só existisse essa vida, como só existisse esse agora, quando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo nos ajuda a interpretar as palavras do Cristo e entender que quando ele disse que era preciso nascer de novo, não era que a gente ia entrar de novo no útero da nossa mãe, mas é que nós, o nosso espírito, esse corpo físico aqui ele vai voltar para a terra, vai acabar. Essa lide aqui, esse corpo vai acabar, mas o espírito, ele vai nascer e renascer o quanto que eu precisar. E aí tem gente que não entende reencarnação e acha isso um absurdo, né? Um dia desse eu estava rindo com uma amiga minha que ela disse que tem medo de reencarnar porque ela não quer voltar para a escola.
ela morre de traumas, né? Ela tem muito trauma da escola, e só ela pensar que ela vai ter que nascer de novo, ter a fase de ser criança, voltar para a escola, fazer todo aquele processo de aprender a ler, escrever, aquilo tudo, passar no vestibular de novo, todo aquele sofrimento que a gente passou nessa reencarnação, ela diz que isso é assustador para ela. Mas não é, é a misericórdia de Deus na nossa vida, porque Ele vai dar para mim a oportunidade de tentar fazer aquilo que eu vim fazer agora, mas por algum motivo eu não vou conseguir fazer. Ou eu vou cometer mais erros, eu vim corrigir um erro e eu fui cometer mais, e aí eu vou para o inferno eterno? Quando eu desencarnar, eu vou para o inferno eterno? Porque eu não consegui perdoar, porque eu não consegui amar aqueles que eram para me amar, porque eu não consegui amar meu inimigo, porque eu não consegui ser caridoso, eu não consegui ter indulgência, eu não consegui ser benevolente. Eu vou para o inferno eterno? É isso? Não, pelo contrário, eu vou ter outras e outras e outras oportunidades, o quanto eu necessitar. Então, gente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não veio trazer nada de novo, nada, nada. O Evangelho só veio nos ajudar a compreender as palavras do Cristo com a visão espiritual. Isso não é novo, porque nós somos espírito. Qual é a novidade disso? E desde a antiguidade, muito antes do Cristo, várias religiões já diziam, já sabiam que nós somos espíritos. Então não veio trazer nenhuma novidade, mas apenas nos ajudar a compreender o que é ser um espírito, o que é a reencarnação, e nos ajudar a entender que o que importa para a gente não foi o milagre que Jesus fez, não foi como ele fez esse milagre, não são os dogmas, não são esses rituais externos, não é se eu estou com a roupa curta, se eu estou com a roupa decente, não é se meu cabelo é preto, se meu cabelo é curto, não é se eu ando de um jeito, se eu falo de outro, não é isso. O que importa para a gente é o nosso processo interno de transformação interna. Aquela história que os espíritas gostam muito de falar, de reforma íntima, que a gente fala e muitas vezes nem entende o que é de fato. É por isso que nós estamos aqui. É por isso que nós viemos para essa vida. Então, gente, queria agradecer a vocês, né, por essa nossa reflexão, né, da manhã de hoje, agradecer por essa oportunidade, né, de estarmos aqui refletindo sobre o objetivo, né, dessa obra, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né, e que a gente possa sempre se lembrar que a doutrina espírita ela veio nos ajudar a compreender esse Evangelho com essa visão de amor, de compreensão, né, com esse olhar espiritual para nós, com esse olhar espiritual para os outros, né, que convivem com a gente também, que estão sentindo as mesmas coisas que a gente sente, né, tem as mesmas dificuldades que a gente tem, só que cada um reage de uma forma diferente às vivências, né, do nosso dia a dia, as dificuldades dessa reencarnação. Então, para a gente começar a nossa semana pensando nisso, vamos seguir essa semana pensando nisso, que nós somos espíritos em progresso. Os erros, as dores fazem parte. Então, a gente vai cometer o erro, a gente acolhe, a gente se perdoa por ter cometido aquele erro e a gente pensa, mas eu estou evoluindo. Então, daqui a um tempo, eu não vou mais cometer esse erro. Né? Então, vamos nos olhar com esse olhar de caridade, de misericórdia e fazer o mesmo olhar para com o outro que convive com a gente. Então, vamos fazer a nossa prece final. Vamos agradecer a Jesus Cristo, a toda espiritualidade amiga aqui presente. Que a luz do Cristo siga dentro dos nossos corações, que nós possamos ter humildade e resignação para suportar
aquilo que nós vamos ter que lidar durante a nossa semana, que nós possamos lembrar que evoluir é passar pelas dificuldades, mas é passar pelas dificuldades com fé, com a certeza de que nós temos Deus, nosso Pai maior, amoroso, que nos ama e que nos fez para a felicidade. Nós temos Jesus, nosso irmão misericordioso, e todos os espíritos de luzes que torcem por nós, que buscam nos ajudar no nosso processo de evolução. Que nós possamos ter amor por nós mesmos, pelo nosso próximo, e que nessa conexão amorosa com Cristo, com Deus, nós possamos ter a força necessária para enfrentar a vida, com a certeza de que tem um grande motivo, que é a nossa evolução. Muito obrigada, Jesus, por esses esclarecimentos e por essa palavra que nos transforma. Que assim seja. Então, muito obrigada, gente. Vamos lá, vamos com força e muita fé superar, enfrentar, né, as dificuldades da nossa vida, do nosso dia a dia. Muito obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade. Obrigada.